Hoje vamos falar sobre aquele texto da Bíblia, o cego de nascença. Eu não estou com o texto aqui, então meio que vou contar a história por cima. O que acontece é que sempre, primeiro começar falando a respeito dos dois senhores, não pode esquecer disso. Tem o Senhor do amor, que é o Criador, que é o gerador da vida, e tem o Senhor da morte, o Senhor do mal, que a nada gerou, na verdade. O propósito dele é exterminar aquilo que Deus criou, aqueles a quem Deus gerou a vida, que no caso eu sou uma dessas criações, essas vidas. Porque no momento que eu fui gerado, Deus agora soprou do Espírito dele para que eu tivesse vida, e esse Espírito agora faz parte, né, faz parte do meu Espírito. E ele agora habita como morador legítimo desta casa que se chama Alexandre, esse meu coração. E o outro, como não me gerou, eu não tenho o DNA dele, eu tenho o DNA do meu pai, que é de Deus, que é quem me gerou. O outro não me gerou, então não está aqui dentro, mas ele está fora de mim, ele está aí fora de vocês, esperando um momento para entrar. Tem um texto da Bíblia que diz: o espírito mundo, ele anda ao derredor como se fosse um leão, esperando a brecha, a sua fraqueza para te devorar. Então, no momento que você começa a observar o mundo e começa a se agradar das coisas do mundo, dos formatos, dos modelos, das referências que o mundo te dá, seja na forma física, seja na forma dos modelos de atos e atitudes, de tendências, de movimentos, de propagandas. Então, você olha aquilo e fala: pô, achei interessante isso, me agradei disso, vou virar um partidário nisso, vou virar um seguidor disso, vou virar E então é apresentada essa ideia, no momento se fala: gostei, me agradei, pronto, agora esse espírito entra, você traz para dentro de você essa ideia. Só que a ideia entra em conflito, essa ideia entra em conflito com o caráter daquele teu pai que está lá dentro do morador do teu coração, porque são opostos. Um é amor e outro é mal. Então a partir dessa ideia, agora vamos para o texto do cego de nascença. Então Jesus caminhando aqui dentro, esse Cristo, esse Pai, né, sempre num caminhar constante, ele nunca está parado, sempre num caminhar, caminhando. Ele olha, e eu, no momento que eu deixei esse espírito estranho entrar, ele me cegou o entendimento, ele me cegou as referências do meu pai, os atributos dele, o caráter dele. Ele me cega, eu perco toda a referência do meu pai. Então agora eu sou um cego, porque agora eu só tenho olhar para esse espírito estranho, eu só tenho olhar para o mundo. Eu me agrado tanto do mundo, tudo no mundo me agrada, tudo me deixa tão cheio de, como se fosse um hipnotizado, fico hipnotizado por tudo e perco contato,
conexão com esse meu pai que está aqui, que é um morador dessa minha casa. Então agora eu trago o estranho, só ouço o estranho, só tenho contato com o estranho, só sigo o estranho, só me agrado do estranho, a ponto daqui a pouco eu agir como o estranho. Por isso que o estranho na figura de Faraó, porque a Bíblia dá várias referências desse estranho. Então traz a Bíblia a figura do deserto, o deserto onde não há vida, esse estranho, ele não tem vida. Quem tem vida, quem te deu a vida, foi o Espírito de Deus, o Espírito do amor. Então esse estranho simboliza a morte. Então tudo aquilo que simboliza a morte na Bíblia faz referência a esse estranho que você deixou entrar. Então se você deixa ele entrar, quais são os atributos dele? Morte. Você se torna um morto. Você está caminhando por aí, andando por aí, respirando, pulando, passeando. Organicamente, quem te olha fala, este está vivo. Só que a vida, na verdade, ela se passa aqui dentro. Ela nos passa nesse corpo orgânico, porque eu posso estar respirando, mas eu posso estar completamente morto aqui por dentro. E a gente sabe disso quando a gente entra numa tristeza tão profunda que você acaba pensando até tirar a própria vida, né? Quantas pessoas será que já passaram por isso? Está vivo, está andando, caminhando, mas aqui dentro está tão morto que ele perde as referências e nada mais faz sentido para ele. Porém, esse Pai maravilhoso que está aqui, né, no momento que você chega neste ápice de dificuldade, recorra a Ele. Ele vai deixar você fazer suas escolhas, por mais que ele perceba, ó, Alexandre está indo por um caminho assim bem dolorido. Bem, é a escolha dele. Eu estou aqui caso ele pare para pensar e reflita a respeito das escolhas dele. Fale, poxa vida, fui tão longe nas minhas escolhas, estou sofrendo tanto as consequências das más escolhas. Sabe do que? Agora que eu lembrei que tem um morador lá na minha casa, que é meu pai, pô, é meu pai. Nossa, faz anos que eu não falo com ele, que eu não vejo ele. Poxa, mora dentro da minha casa e eu... Faz anos que eu não vejo ele. E ele era, pela lembrança que eu tenho, tão bom. Tinha virtudes tão maravilhosas, o caráter dele, os conselhos dele. E sabe do que? Eu acho que se eu conversar com ele, ele me traz um sentimento de esperança dentro dessa minha dificuldade. E você busca ele e ele está lá, prontinho. Ei, você voltou? Pai, fala, filho. Eu errei, não tem problema. Eu vou te ajudar. Não te condeno pelas tuas escolhas. Só estou aqui para ajudar. Então, esse cego de nascença é este cego nascido do mundo, nascido desse espírito maligno. No momento que eu venho ao mundo, agora começo a admirar as coisas, admirar os modelos, os formatos, as tendências, a forma má como o mundo é conduzido. Todas as minhas referências dizem que o mal é agradável, fazer o mal é agradável.
e a ponto de você ficar cego. Cego. Então você é um cego de nascença, desse nascer, desta inclinação, desse desejo pelo mal, de você deixar ele entrar, e agora aquele mal se estabeleceu, cria raízes, vai estabelecendo, e a cada mal que você vai fazendo, e a cada mal que vai sendo justificado, é um crescente até o momento que você está completamente cego. O mal que você faz, você já não se ressente mal dele, você não se arrepende, você só faz e acha que está fazendo a coisa certa. Então você está cego nesse mal, nesse mundo. Você é um cego de nascença desse mundo. E Jesus caminhando e vê agora o Alexandre, que está caminhando aqui dentro. É aquele morador legítimo, aquele que soprou a vida em mim. Ele está caminhando dentro dessa casa. E se eu me deixei levar por esse mal, ele olha no meu coração e vê esse cego. Eu, Alexandre, agora cego. E ele pega da sua saliva a terra, que a terra é onde vai ser semeado a semente. O teu coração é a terra que vai ser semeado a semente. E tanto é que neste mesmo coração, na hora que o mal entra, ele semeia a semente dele e começa a germinar e vira um reino de trevas, a partir da semente dele que ele plantou em você. Você cultivou, você regou, você cuidou tanto daquela semente maligna, aquela vira uma grande área de cultivo, e cada vez maior, e vai tomando cada vez mais espaço dentro de você, e vira uma fazenda. É uma fazenda do mal, de sementes, porque de uma semente gera outra semente, e você vai plantando mais dentro de você, e esse mal vai. E então Jesus, ele pega nesta terra, ele pega da terra, só que agora ele, da boca dele, porque a palavra dele, o conselho dele, o amor dele, que vai ser pelo falar e eu pelo ouvir da voz dele. Então é a saliva, esta água, porque ele é fonte da água. Porque para a semente germinar é necessário esta água. Então a terra e a água agora é uma terra fértil, e ele passa nos olhos dele, porque toda a referência física, olhos, a vista, a gente entende, é por onde a gente enxerga. Os olhos são usados para enxergar, a gente aprende isso nas aulas de ciências, de biologia, de anatomia. Os ouvidos são para escutar, então são o tato é para sentir, o nariz é para, os odores. Só que na visão do espírito, os olhos, os ouvidos são o coração. Você vai escutar aqui dentro. Por isso que no momento em que você escuta o mal, as tentações, escuta as propostas que o mal tem a lhe oferecer, você escuta aqui dentro. E você se agrada, porque o seu coração se agrada. Então o ouvir foi pelo seu coração. E o ver também é pelo coração. E espiritualmente. Então Jesus pega aquela terra e aquele lodo e passa agora no seu coração. Aquele coração
endurecido, onde não tinha mais vida nenhuma, era uma terra devastada, árida e desértica. E agora você tem um pedacinho de terra fértil, vida. E Jesus diz a ele: vá e lava-se no tanque de Siloé. O que é tanque? Tanque é água parada, não é água corrente. Tudo que é parado na Bíblia significa morto, cadáver. Água parada, tanque, piscina, poço, água parada. Por isso que Jesus encontra a samaritana no poço e diz: quem beber dessa água voltará a ter sede. Ela não mata a sede. Ela não mata a sede. É água parada. Tanque, não tem como se lavar num tanque. Tanque é água parada. Você tem que se lavar em algo em movimento. Caminhar constante. A vida é um caminhar. A vida é um caminhar e a morte é estática, inerte. Além de que o tanque é um lugar público, não é um lugar do indivíduo, da identidade. Você na multidão, no público, no coletivo, você perde essa identidade. Nas tendências do mundo, na hora que se começa a ouvir o mundo, seguir as tendências do mundo, você perde a identidade, porque você para de pensar a respeito de isso é bom, o que essa massa, o que o mundo, o que a tendência, o que a moda, o que essa propaganda, o que esse formato novo está trazendo para todos é bom. Você simplesmente segue, não pensa a respeito. Quer dizer, a tua identidade é o coletivo. Como eles pensam, você pensa. Para onde eles forem, você vai junto. Ninguém mais para e pensa: opa, deixa eu pensar se isso é bom para mim. Se eu vou deixar essa tendência entrar em mim, a ponto de eu agora segui-la. Então esse espírito imundo, que é o mundo e suas propostas, a maioria, a multidão, simplesmente vai no fluxo. E aquele que é um indivíduo, que ainda tem essa percepção, que tem essa consciência, esse entendimento, aquele que o espírito do amor ainda é o que reina, ele não deixou que o espírito do mal reinasse nele, ele se afasta do mundo, ele se afasta da multidão, das tendências, do pensamento geral. Ele pensa como indivíduo, não como coletivo. Então o tanque está nessa visão de coletivo, de morte, de tendência, de multidão, além de ser água parada. Não é poço, água parada, morte, tudo que é vinculado a parado, inerte, morto, espírito imundo. Mas Jesus fala: vai, se lave lá, tanque de Siloé, e Siloé significa o enviado. Mas qual enviado? Se é um tanque, se é água parada, se é público, se é coletivo, se é multidão, o enviado? Não é um bom enviado, é um péssimo enviado. É um enviado de péssimas notícias, é um mau mensageiro. É um mensageiro do mal. Não é o enviado, o Messias da justiça e do amor. E lá, como este cego, ele está naquela escuridão de achar que fazer algo que não seja buscar realmente este amor nele vai trazer algum benefício a ele, que são as tendências do mundo. Vá lá e pendure um pé de coelho no teu pescoço que você vai resolver todos os problemas da tua vida. Então, esse Jesus que ele escuta é
este formato na sua cegueira, que é resolver a coisa de uma forma como o mundo orienta. E ele foi. E ele foi. Se você lê o texto, pode notar, ele não voltou a enxergar. No decorrer da história, as pessoas vão perguntando para ele: você não é aquele cego? Sou. Eu sou cego. Eu sou aquele cego, aquele que era cego, mas você acha que por ter se lavado ou ter usado um pé de coelho no pescoço, dessas formas místicas ou das formas do mundo, ou da forma como o espírito imundo te convence através da sua mentira a você seguir este modelo, você acha que beleza, estou numa boa, pendurei meu pé de coelho aqui, agora é só ir pra luta que estou protegido. E ele não volta a enxergar. Ele não volta a enxergar. E tanto que perguntam para ele: quem fez você voltar a enxergar? E ele diz: não sei. Ele não sabe, porque ele continua cego. Se ele soubesse, se ele estivesse com as vistas recobradas, restabelecidas, ele saberia que quem pode tirar alguém da cegueira é o amor. É o nosso Pai, Criador, é o Cristo. Esse sim é o verdadeiro enviado, o Cristo, que não é água parada, ele é uma fonte de água a jorrar pela vida eterna, uma água em movimento, em abundância infinita. E essa resposta ele dá também para a samaritana na hora que ela acha, assim como o cego achava que se banhar no tanque ele ia restabelecer a vista. E a samaritana também achava que bebendo de um poço mataria sua sede. Mas Cristo, ele confirma para ela que não. Se continuar a beber dessa água,